Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz. Aqui é a Déia Fernandes, começando mais uma live nessa terça-feira, né? Terça-feira, dia 14 de abril. Eu quero pedir perdão a vocês. Eu sei, eu estou começando assim bem tarde a live. Eu tinha prometido que. Prometido não, que eu não faço promessas, mas eu tinha anunciado que eu começaria às 22 horas, mas eu já anunciei há algum tempo na minha linha do tempo que eu estou com um problema no meu celular. Então, isso está impedindo que eu, assim, tenha a facilidade que eu tinha antes, né? Toda hora ele está apagando, está dando crise. E aí foi difícil hoje colocar o celular para funcionar. Inclusive, eu só estou usando agora o meu celular para fazer live, tá? Eu deixei ele o dia todo desligado para ver se à noite ele não dá crise. O pessoal já está entrando aí. Muito boa noite, Ana Mariane, Jorge Nascimento, boa noite, né? Então, eu peço perdão a vocês, mas eu estou me esforçando ao máximo. A gente está em crise, não dá para arrumar um celular sendo da noite para o dia. Eu vou ter que esperar passar essa crise aí, ocasionada pelas nossas quarentenas forçadas. Está passando por isso, né? Então, enfim. Então, gente, eu vou pedindo já para você. Para quem não me conhece, gente, eu sou Déia Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E, né, aqui eu peço a você também que não conhece nosso trabalho, que também nos ajude compartilhando vídeo, os nossos vídeos lá do canal do YouTube. Eu estou com um canal no YouTube já tem um tempinho, não estava utilizando. Futuramente eu quero fazer transmissão ao vivo, mas assim lá pelo canal, tá, gente? Até porque vai ter, quem sabe, essa questão de monetização, né? E pode me ajudar. Então, eu peço a vocês, quem não conhece, vai lá, canal no YouTube, Ecoando a Voz dos Mártires, e compartilhe os nossos vídeos lá, se inscreve, tá bom? E tem a página Ecoando a Voz dos Mártires 2, a missão. Quem não curtiu, vai lá e curte, nos dá esse apoio básico. Eu estava tentando, gente, jogar a live aqui para mim. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, que eu já não estou enxergando mais nada, tá, gente? Eu não estou enxergando mais nada agora, porque senão tem que chegar muito perto aqui do celular. Pergunto a vocês, estão me ouvindo bem? Porque no YouTube teve uma pessoa que reclamou. Ai, que bom aí, vocês falaram que estava muito boa notícia, compartilhem a live. E eu pergunto a vocês, vocês estão ouvindo bem? Né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que agora eu vou conseguir fazer no meu Facebook, lá na linha do tempo. Então, vocês me digam se estão conseguindo me ouvir direitinho para a gente já poder começar, tá? Estão vendo bem? A imagem eu nunca pergunto, porque é sempre uma maravilha para dizer o contrário. Estão me ouvindo? Eu estou tentando agora compartilhar na minha linha do tempo, lá no Facebook, e está rodando, porque o Facebook é uma gracinha comigo. Inclusive, gente, aconteceu ontem de um rapaz ingressar aqui na live ontem, ofender as pessoas com palavras de baixo calão, e acreditem se quiser, eu não consegui, como é que eles dizem? Banir. É isso mesmo, gente. O Facebook está me obrigando a, a cadê? Eu acho que eu vou conseguir. A aceitar, né? Eles estão me obrigando a aceitar pessoas que me ofendem, que me desrespeitam. Eu não pude banir, então quero pedir desculpa ao pessoal aí ah, que foi ofendido ontem por esse rapaz. Eu não consegui banir, o máximo que eu consigo é excluir os comentários. Então, em havendo isso novamente, quando terminar a live, eu excluo, porque eu não participo nem sempre das tretas que tem por aí, só que ele ofendeu as pessoas de graça, sem a menor necessidade.
Começando já bem tarde, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de uma questão muito séria. Países europeus já estão seguindo protocolos ditados por suas autoridades na área de saúde, no sentido de não somente priorizar o atendimento de pessoas mais jovens em relação ao Covid, né, em relação ao vírus chinês, mas estão também, o que é muito grave, eles estão negando tratamento para esses idosos, negando o respirador, e quando eles oferecem algum tipo de serviço, os países, eu já vou trazer isso já já, né? Quando eles oferecem algum tipo de serviço para esses idosos que contribuíram a vida inteira, a grande maioria contribuiu a vida inteira para a previdência dos seus países, alguns deles vieram do tempo da guerra e lutaram, ou então passaram pelo restauração Europa do pós-guerra, e esses idosos estão sendo abandonados pelo governo, e quando tem algum tratamento, sabe qual é o tratamento? É dar remédios como, por exemplo, Rivotril, para que os velhos morram muito bem, felizes, satisfeitos, contentes. Também tem casos de outras medicações que eles dão, como a morfina, né, para só dar uma boa passagem para os velhos. Então a gente vai falar disso agora, a partir de agora. E você que está assistindo essa live, curta, compartilhe. Nós precisamos dizer o que está acontecendo, como eu falei ontem, e pessoas muito mais conhecedoras do tema falam já há muito tempo. Estamos vendo a olhos vistos a agenda de redução populacional sendo colocada em prática, e o triste é que, na minha visão, isso é minha opinião, a Europa tem uma população que, na sua grande maioria, é covarde. Porque, me perdoem, gente, se o meu pai, né, meu pai já é falecido, mas se meu pai morresse porque um governo muquirana safado impediu, no caso, se ele viesse a impedir o meu pai de ter acesso ao respirador, me desculpem, mas eu ia fazer um escândalo, eu ia arrumar um jeito. E a gente vê que a população europeia simplesmente está aceitando tranquilamente isso, o que a gente vê que já é um absurdo. E estamos vendo também que toda a educação voltada as pessoas que aceitam todo tipo de agenda genocida, como aborto, eutanásia e tantos outros, né, que a esquerda progressista oferece. Então, eu estou assustada com o que eu estou vendo na Europa. Pois bem, vamos lá. Depois de mais de meio de casos de Covid, de vírus chinês confirmados lá na Europa, um número crescente de autoridades médicas regionais começou a emitir diretrizes e protocolos orientando os hospitais a priorizarem os pacientes mais jovens do que os pacientes mais velhos. E na Itália e na Espanha, que são os dois países mais afetados pelo Covid, os médicos da unidade de terapia intensiva, da UTI, já estão há semanas decidindo quem vai viver ou morrer. É isso mesmo, gente. Não é o papai do céu, né? Para quem crê, ou então as limitações físicas da pessoa que decide se elas vão morrer ou não. São os médicos que fizeram um juramento, né, no passado de salvar vidas. Eles decidem nessa gangorra que se chama progressismo genocida quem vai viver ou quem vai morrer. E eles, quando esses idosos chegam às UTIs, isso quando chegam, gente, são os médicos que decidem, olha, pelo número de pessoas que tem na UTI, outras que estão para entrar eles seguem esses protocolos, que são as diretrizes dos governos da Espanha, da Itália e de outros governos europeus, onde esses pacientes são literalmente abandonados, né? E a gente, é claro que quando fala sobre isso, estamos falando sobre uma questão ética muito séria, porque a gente pensava até então que a dignidade da pessoa humana deveria impedir, isso é um princípio fundamental, né, do direito, né? É, a, a,
deveria haver um impedimento das pessoas não serem tratadas de forma isolada. Quando o idoso ele é abandonado para que outros sejam acolhidos no seu lugar em relação ao serviço de saúde, a gente vê que acabou completamente a ideia de humanidade na Europa. Isso é muito sério, isso é muito grave. O autor que traz essa denúncia, eu li isso, o artigo, eu vou colocar aqui no Gatestone, ele deixa claro que tudo isso está acontecendo lá na Europa graças às medidas de austeridade que são impostas pelo Banco Central Europeu, e essas medidas resultaram em severos desses países. E sabe onde os governos resolveram promover os cortes para se adequar a essa União Europeia, né? Porque para eles terem direito a usarem a moeda única, vantagens que adviriam da União Europeia, que aliás eu não vejo nenhuma, tá? Nenhuma. Mas eles tiveram que se adequar, e dentro disso vieram medidas econômicas muito não conseguiram suportar essas chamadas medidas de austeridade exigidas pelo Banco Central, mas foi o setor de saúde, quer dizer, um dos principais da Europa, que sofreram cortes severos na área orçamentária. E, gente, entendam bem, Espanha e Itália receberam muitíssimos imigrantes. Então, entendam bem, gente, olha a loucura. Como é que pode países que já têm uma população que precisa de assistência médica e recebe milhares de imigrantes e, de repente, promove cortes orçamentários tão gigantescos assim, em detrimento do direito à saúde da sua própria população. Quer dizer, então vocês veem que a agenda, que eu sempre denunciei, a agenda de migração global, ela é pernóstica e ela só serve para destruir as soberanias nacionais e dar prioridade ao estrangeiro em detrimento do nacional. E eu vou trazer essa denúncia aqui também em relação aos idosos, porque tem país onde os imigrantes estão tendo prioridade e estão matando os velhinhos para socorrer os imigrantes. É isso mesmo. Os velhinhos que contribuíram anos e anos para a previdência de determinados países, quando chega um imigrante para receber socorro, ele vai ter prioridade, e esse velhinho que ajudou a construir um país que, na maioria das vezes, veio destruído da Segunda Guerra, ele está sendo deixado de lado. Gente, isso é um absurdo, e é por isso que eu sempre vou militar contra a agenda global, porque a agenda global, ou melhor, a agenda global de imigração, porque a agenda global de imigração, com pretexto humanitário, ela de fato está tão somente possibilitando a ruína de países, a redução populacional e toda essa agenda pernóstica globalista. Então, dando continuidade aqui ao que eu estava trazendo, então a gente está falando aqui da questão ética que se envolve, mas ninguém debate isso. Para que os humanistas vão debater? Que jornalista vai debater que os idosos estão sendo sutilmente assassinados por políticas governamentais completamente destrutivas na Europa? Para que vão reclamar disso, né? Então, na Espanha, o governo regional da Catalunha, que teve uma área muito afetada ali pelo vírus chinês, e quando eu digo vírus chinês, não, ficou horrível. Quando eu falo em vírus chinês, esclareço já, desde então, que chamo de vírus chinês porque o regime genocida da China é que estimulou a propagação desse vírus. É o que eu entendo, pelo que eu tenho lido desde o início, ou melhor, desde o início da pandemia.
é o que eu entendo, só que eu não tenho nada contra a população chinesa. O que eu vejo é que os chineses são vítimas de um regime cruel, tirano e genocida. Então, quando eu, em todas as minhas colocações, expresso vírus chinês, não é em desrespeito ao povo chinês, a quem eu tenho assim muita preocupação, que eu estou sempre denunciando as violações de direitos humanos que eles passam por lá, mas o vírus é chinês porque veio do regime chinês. Acabou, tá bom? Porque hoje vocês souberam, né, que o vice da PGR, né, o vice da PGR pediu, ou melhor, ingressou com um inquérito contra o Weintraub, o ministro de... entrou com um inquérito fundamentado na acusação de racismo, promovida essa acusação pelo partido PSOL, que é comunista, a gente sabe disso, e também não quis se identificar. O STF vai decidir como é que vai ficar essa história. A agenda está sendo ampliada no Brasil. Inclusive, o embaixador chinês e tantos outros esquerdistas aqui no Brasil chamam de racistas todos aqueles que rotulam o vírus como chinês, né? Então, por isso eu já estou deixando claro a minha intenção, que como ativista de direitos humanos, eu defendo o povo chinês, tenho provas mil disso, mas vou continuar chamando o vírus chinês porque é o regime genocida que está promovendo isso. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, a Catalunha emitiu um protocolo confidencial, olha que coisa séria, gente, confidencial, que aconselha efetivamente que os idosos atingidos pelo coronavírus morram em casa. Vocês têm noção, gente? Protocolo do governo secreto, dizendo, olha, os idosos têm que morrer em casa. Quer dizer, não dão aos idosos nem o direito de, se tiverem que morrer, né, irem no hospital, tendo um mínimo de assistência nesse momento difícil, mas não, que eles morram em casa. E esses protocolos foram conhecidos através de vazamento desses documentos, e os meios de comunicação lá da Espanha tiveram acesso aos tais documentos, né? E o Serviço de Emergência Médica da Catalunha, ele instruiu os médicos, enfermeiros, funcionários das ambulâncias, os motoristas, a informar as famílias dos pacientes idosos que sofriam de abram aspas, a morte em casa é a melhor opção. Aí eu pergunto, será que se fosse um filho desses desgraçados lá que estão à frente desse governo, né, da Catalunha, será que se fosse alguém da família deles, eles iam dizer a morte é mais humano, pois evita o sofrimento. Então tá, gente, quem morre em casa não sofre, ele não sofre, não sente dor lá, não sente dor, ele não sente asfixia. A família que está perto, caso tenha, porque gente, está começando a cair aqui, está começando a cair, está começando a dar problema aqui, vamos ver se a gente continua essa live, tá? Vamos ver se eu continuo, porque está difícil aqui. Então, eles dizem que isso evita o sofrimento. Imagina, a maioria desses idosos não tem nem família perto, né? E o sofrimento da família que não está perto, por exemplo, sabendo que seu idoso está morrendo à míngua dentro de casa, porque o governo quis assim. Os pacientes podem morrer cercados... não, mas olha o que diz aqui o governo. Os pacientes podem... Deixa eu ver só um negócio. Vocês estão assistindo? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Porque deu uma queda aqui, enfim. Os pacientes podem morrer cercados por suas famílias, algo que não é possível em hospitais superlotados. Gente, que ótima justificativa do governo, né? O protocolo também aconselhou o pessoal médico a evitar se referir à falta de leitos hospitalares na Catalunha, ou seja, morram em casa porque é humano, gente. Não é porque está faltando leito, não, porque eu sou essa realidade que está faltando leito e eu vou dar prioridade para a juventude, né? E as recomendações elas foram endossadas pelo Conselho de Associações de Médicos da Catalunha.
que afirmavam que os pacientes com mais de 80 anos de idade não deveriam ser entubados e receber apenas terapia de máscara de oxigênio. Gente, quando o Conselho de Médicos fala um negócio desse, sinceramente, isso é médico formado aonde? Como é que um médico... Assim, me desculpem, gente, eu estou muito irada mesmo, muito irada, né? Vamos continuar. As diretrizes recomendam que os pacientes acima de 80 anos que estejam sendo sufocados pela doença recebam tratamento de conforto com morfina para aliviar a sensação de dispneia. Gente, vocês têm noção? O tratamento de conforto que um governo tem para oferecer para pacientes que estão doentes, né? Para idosos, o conforto é dar morfina. Assim, é inacreditável, é simplesmente inacreditável. Será que morfina conforta alguém? E eles sabendo que vão morrer, né? O mais triste é isso, gente, é que eles sabem que vão morrer e estão tomando morfina só para, né? Esse conselho também aconselhou os profissionais de saúde a otimizar os recursos médicos na atual situação de emergência e, entre aspas, evitar a admissão de pacientes com pouco benefício. Olha que coisa linda! Pediu-se ao pessoal da área médica que fosse reservado material para aqueles pacientes que podem se beneficiar mais em termos de anos de vida salvos. Né? Então, assim, os médicos é que têm que decidir mesmo, né? Quem deve se beneficiar ou não, né? Nos seus anos de vida que restam, né? Interessante, né? E o ministro da Saúde da Catalunha negou os dados, porque foi o que eu falei, foi um vazamento que os jornalistas tiveram acesso. Então, ele negou, ele disse que não discrimina os pacientes idosos, e foi dito que tudo o que estamos fazendo é oferecer aos pacientes a melhor opção para a sua situação. Não há discriminação, mas a melhor opção é matar os velhos e deixar os mais jovens sob a melhor opção. Sim, dentro de uma visão comunista é a melhor opção. E outro detalhe, não é só idosos, também dentro desse protocolo há recomendação que os pacientes com doença de Alzheimer também tenham tratado. Né? Sim, o Jairo está dizendo aí, eu até ia dar essa notícia inicialmente, e acabou que eu não dei. Sim, o Trump anunciou hoje, né, que não vai mais enviar recursos para a OMS, deixando claro porque do conluio da OMS com a China, que ajudou na ocultação de dados em relação à epidemia, que está beneficiando a China em tudo, em detrimento da população global. Foi uma decisão mais do que acertada de Trump. E outro detalhe, gente, olha só, a China, que é uma economia potentíssima, né? Uma das maiores economias junto com os Estados Unidos, né? Em âmbito global. Sabe quanto a China envia de recursos para a OMS? Se eu não me engano, foi bom Jairo falar agora, se eu não me engano, 28 milhões de dólares. É isso, gente. É menos de 30 milhões de dólares que a China envia para a OMS, a contribuição. E os Estados Unidos enviam entre 400 e 500 milhões de dólares. Ora, como é que pode os Estados Unidos financiar boa parte do aparato da OMS e simplesmente quem comanda aquela bagaça toda lá é justamente a China. E, é claro, está todo mundo chorando aí, o secretário da ONU, secretário-geral da ONU já está reclamando, está todo mundo no chororô, mas, gente, é aquela coisa, já que a China tal coçar um pouquinho o bolso, não é verdade? Então, eu apoio a decisão, porque a OMS é um puxadinho da China, né? Sim, a OMS ocultou a pandemia, né? Isso é básico, inclusive na fala de Trump ele também deixou claro que inicialmente
a OMS não divulgou que os países deveriam fechar suas fronteiras para se proteger do vírus chinês. E os Estados Unidos tomou essa iniciativa por conta própria. A OMS deixou tudo liberadinho, não se preocupou com nada e agora quer que os países todos se fechem para quebrar várias economias, inclusive a brasileira, né? E é claro que hoje eu não vou entrar em detalhes sobre essa situação do isolamento social e tudo mais. Em outro momento, eu vou dar a minha opinião, porque eu não sou especialista sobre o caso. Eu não quero sair muito da questão aqui dos velhinhos, para não me perder. Mas eu tinha que falar dessa questão do Trump, né? Foi fundamental hoje. Bom, na Itália, que foi preparado por um gerenciamento de crises na cidade de Turim, também foi proposto que as vítimas de coronavírus com 80 anos ou mais, né, e que tivessem problemas de saúde, ou que tivessem problemas de saúde, deveriam ter acesso negados nas UTIs, né, em não havendo leitos hospitalares suficientes. O documento foi divulgado por um jornal britânico. Eu vou colocar o link aqui, depois vocês podem ler, que eu quero ser bem rápida, né, em relação a isso. E na Holanda, os médicos foram acusados de tentar racionar leitos escassos em unidade de terapia intensiva, aconselhando os pacientes idosos que sofrem de vírus chinês a renunciarem ao tratamento hospitalar. Segundo a Reuters. Agora, gente, percebam bem, até que ponto chega a mente psicopata desse progressismo genocida? Você tem noção do que é médico ligar ou entrar em contato com pacientes para tentar convencê-los a não se tratarem? Tem coisa mais desumana, mais psicopata do que isso? Pois era o que eles faziam. Os próprios médicos aconselhavam os idosos a renunciarem ao tratamento. Gente, isso é criminoso. Isso é crime contra a humanidade. Isso é criminoso. Obrigar. Tentavam convencer de uma forma se colocando como forma obrigatória. A gente sabe que é assim, ainda mais com o idoso, né? Os parlamentares holandeses, que alguns deles que se preocuparam com essa situação, reclamaram dessa situação que estava acontecendo, e o ministro da Saúde negou que as ligações dos médicos fossem uma política oficial do governo, igual a Catalunha, fazendo, né, por debaixo dos panos, para vocês verem como eles são covardes. Né? Eles são covardes. E essa extrema imprensa ordinária, que não. Gente, desculpa, eu assim, não sou muito de xingar, vocês sabem disso. Mas hoje eu estou muito revoltada. É uma imprensa ordinária. Cadê Globo, Estadão, Folha e o Inferno a 4 denunciando esse absurdo? Né? Então, eles disseram a Reuters que discussões de planejamento avançado de atendimento entre os médicos da clínica geral e pacientes com condições médicas graves não eram incomuns. É comum, gente, ir lá se aconselhar paciente, não queira tratamento não, morra aí na tua casa, dá teu jeito, isso é comum, desde que seja idoso ou doente, tá bom? Aí ele fala que essa é uma prática padrão para os médicos e tudo mais e tal. E o que eu achei interessante foi a declaração de um microbiologista universitário lá na Holanda, que disse o seguinte, gente, um microbiologista, olha a loucura que o cara fala. Qual é a melhor maneira de servir a humanidade? Detalhe, qual é a melhor maneira de servir a humanidade? Redução populacional. É essa a resposta dele. Aspectos como quem tem maior chance de sobreviver a uma admissão em terapia intensiva serão utilizados. Cabe aos médicos ver quem tem a melhor chance de sobrevivência. Ai, que coisa linda, né? É matando os idosos, né? Bom, cadê? E eu queria antes, eu não vou demorar, como eu estou tentando fazer lives mais curtas, né? Mas eu achei interessante, gente, um vídeo que viralizou lá na Espanha
de um moço que o pai dele morreu, acesso ao respirador. E ele fez um vídeo que viralizou, né, lá na Europa, e ele disse o seguinte: eu vou trazer para vocês as palavras dele. Meu pai começou a trabalhar aos 14 anos até aos 65 anos, ou seja, a vida inteira. Ele nunca pediu nada. Em 18 de março, ele precisava de um respirador para evitar a morte e foi negado. Essa é a Espanha que temos. A geração de meu pai construiu este país, seus reservatórios, estradas, agricultura, trabalhando 14 horas por dia, saindo de um período pós-guerra e estão sendo deixados para morrer. Eu não entendo como uma pessoa como meu pai, que trabalhou a vida toda contribuindo para a previdência social neste país, poderia morrer porque não há respiradores, porque não pôde receber tratamento por causa de regulamentos que afirmam que, com pessoas com mais de 75 anos, não é mais interessante cuidar delas e elas são deixadas para morrer. Estamos deixando morrer uma geração que construiu esse país. Gente, olha só, tem que ser muito, eu não vou dizer animal, porque animal, né, ele tem muitos animais eu vejo assim preocupados com a sobrevida do outro. A gente vê animal cuidando um do outro. Então, nem animal tem esse tipo de atitude que governos europeus e o próprio europeu está aceitando numa boa. Vamos matar os velhos, tá bom, resolve tudo de uma forma bem simples. Deixe-os morrer. A míngua, né? Ele continua ainda. Estamos dizendo que temos uma previdência social incrível quando os profissionais de saúde não têm luvas para usar. Hoje de manhã, eles não tinham vestes nem máscaras. Não entendo que meu pai, que estava junto com sua esposa desde a idade de 15 anos, não foi permitido. É a Espanha progressista. Se isso não é uma ação genocida contra os velhos, me desculpe, eu não sei mais o que é um genocídio, porque a intenção do governo, quando manda médico ligar para convencer os pacientes de aceitarem morrer à míngua, isso é uma intenção clara de matar, porque se esses pacientes tivessem acesso a respiradores, eles possivelmente tinham chances de sobreviver, né? Então é uma ação, há uma intenção em relação a isso, né? Existem vários outros vídeos e pessoas denunciando isso pela internet, e o governo espanhol, como a parte da população, não toda, mas parte anda reclamando, ele no dia 3 de abril ele fez uma declaração, e olha que declaração que o governo fez. Em caso de extrema escassez de recursos de saúde, os pacientes mais velhos devem ser tratados nas condições que o restante da população. Isto é, critérios clínicos de cada caso em particular. Olha a mentira. A aceitação de tal discriminação levaria a uma subestimação de certas condições humanas. Vive devido à idade, o que contradiz os fundamentos do nosso Estado de Direito, em particular, o reconhecimento da igual dignidade. Então, o governo está tentando minimizar a situação, que a gente sabe que não é nada disso, ele não está preocupado com isso. Só que tem um detalhe: esse governo que diz que não pode ser subestimada, que não pode se subestimar as condições humanas devido à idade, porque isso contradiz os princípios do Estado de Direito e blá, 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 blá. Detalhe: essa declaração dele não tem valor oficial nenhum, não tem peso de orientação, não tem obrigação para nenhuma região da Espanha, para nenhum estado na Espanha, não tem. Simplesmente a declaração do governo não tem efeito legal. O que significa o quê? Que os governos regionais lá da Espanha estão proibidos
de dar fim às suas práticas de assassinato de idosos, ou seja, de negar assistência médica aos idosos. Então, o governo da Espanha, o governo do Estado da Espanha, só fez essa declaração para inglês ver, né? Para fingir para a comunidade internacional que ele está preocupado com os idosos, porque ele sabe que cada governo vai poder agir como bem entende, incentivando a morte dos seus idosos. Gente, isso é um absurdo. Então, como eu já falei, isso tudo está acontecendo por causa dessas medidas de austeridade, né? Que, infelizmente, esses países foram obrigados a acatar, e muitos economistas disseram que a Itália e a Espanha nunca deveriam ter ingressado no euro, né? Essa moeda única que é usada por 19 dos 27 países, Estados membros da União Europeia. Porque quando fizeram assim, simplesmente perderam sua soberania monetária. Estão hoje aí retirando, hoje não, já estavam retirando recursos da saúde pública e hoje os idosos, por causa dessa irresponsabilidade. A União Europeia é um exemplo total de fracasso, tá? E tem um detalhe, na Espanha, recentemente, foi 24 de março, foi denunciado que o Exército, durante algumas visitas, encontrou pessoas mais velhas completamente abandonadas e, às vezes, mortas em suas próprias camas. No Ministério da Defesa, disse que os funcionários de algumas casas de repouso simplesmente se mandaram. Sim, ocorreu o coronavírus, o vírus chinês, vamos nos mandar e deixar os velhinhos aí sozinhos nas casas de repouso. Até agora, que a gente saiba, ninguém foi preso, não deu em nada, se abandonam seres humanos e tá tudo normal, tá tudo tranquilo, ninguém reclama sobre isso. Outro detalhe, lá na Suécia, essa é também importante, antes de terminar essa live, um documento oriundo de um hospital de Estocolmo, e eu vou colocar aqui o link, tá? Vou colocar o link de tudo que eu estou trazendo para vocês, revelou que os pacientes com vírus chinês, com cerca de 80 anos, não terão prioridade nos cuidados intensivos em toda a Suécia, né? O próprio hospital. E juntamente com os pacientes com mais de 80 anos, aqueles que estão entre 60 e 70 anos de idade, que apresentam vários problemas de falência de órgãos internos, serão também afastados das UTIs. Tá? O documento informa que quaisquer pessoas em grupo ou grupo de pessoas que tenham falência de órgãos em uma UTI retirados do tratamento intensivo para morrerem à míngua. Gente, se isso não é desumano, eu não sei mais do que é. Agora, a cereja do bolo. No final de março, o Dr. Thomas Linden, do Conselho Nacional de Bem-Estar, relatou que os hospitais poderiam dar prioridade a imigrantes ilegais. Olha, gente, olha essa. Dar prioridade a imigrantes ilegais acima dos suecos, idosos infectados com coronavírus, dizendo que a nacionalidade não era um fator essencial. Vocês entenderam, queridos, a denúncia que eu estou trazendo aqui, fundamentada nesse jornal? Simplesmente o governo da Suécia está dando a autorização para os hospitais negarem assistência para cidadãos suecos que ajudaram a construir o país, que pagavam impostos, previdência, aquela coisa toda. Esses cidadãos não estão tendo direito aos hospitais, e os imigrantes, gente, imigrantes ilegais. Sabe o que é imigrante ilegal? Não é causa de guerra, perseguição política, perseguição religiosa. O refugiado, ele não está fugindo por causa de questões econômicas graves no seu país. Ele simplesmente ele resolveu deixar o seu país e entrar de forma ilegal em outro país.
Então, o cara viola uma lei de um país e mesmo sendo um criminoso, né, um imigrante legal está violando uma lei, ele simplesmente ele vai ter prioridade. E os idosos estão sendo mortos porque esses imigrantes ilegais estão sendo mais importantes. E eu sempre falei sobre esse problema da soberania nacional. Quando a soberania nacional ela é desrespeitada, ela é violada, os nacionais, né, daquele Estado, eles passam a ter os seus direitos completamente diluídos. E por isso eu sempre fui contra a imigração em massa. A ONU já vislumbrava desde pelo menos 2000. Eu tenho vídeo de uns 2 anos atrás aqui denunciando isso, que desde 2000 a ONU já previa milhões, ela queria enviar milhões de imigrantes para a Europa. Então não foi questão de guerras nem nada, isso já estava planejado pela ONU e eles estão colocando em prática. Então, gente, entendam bem. Quando um nacional sueco, idoso, ele é deixado de lado, ele é abandonado para morrer, para se dar prioridade ao tratamento de um imigrante ilegal, a gente vê que nós já chegamos a um completo estado de barbárie. Barbárie, é como eu vejo, tá? Desculpem, é como eu vejo. Eu estou muito indignada, muito revoltada, então é por isso que eu sou contra a imigração ilegal. Inclusive, eu estou sempre falando do caso de Roraima, né? O pessoal lá que está lá na fronteira, um monte do pessoal da Força Tarefa lá, do Exército, da Missão Acolhida, já estão com coronavírus, já estão com vírus chinês, porque não está havendo, de fato, controle de fronteira, né? Foi fechada a fronteira, mas, de fato, continua abertinha lá em Roraima. Não se iludam, as fronteiras estão abertas. O pessoal do Exército, da Missão Acolhida, sabe por onde a mínima e ainda está dando apoio ao pessoal de fora, né, antes de entrar, porque eles estão conseguindo pegar o vírus, contrair, né, o vírus. Enfim, gente, é um absurdo. É como a Luciana acabou de falar agora, redução populacional. É essa a tese, não tem outra. Então eu vou terminar por aqui, gente, porque live eu tô, né, aí diminui, né, o número de pessoas que vê, mas meu total repúdio a essa ação absurda da Europa de promover um assassinato tácito dos seus idosos, né? É um absurdo isso que está acontecendo e não é um país nem dois, a gente está vendo que isso está sendo uma política de Estado em alguns países na Europa, e isso é lamentável, né? Outro detalhe que me deixou assim, muito contente é que o Trump também hoje prometeu, né, que vai ajudar o Brasil assim que os Estados Unidos resolverem a situação dele lá, que ainda está meio preocupante a questão do coronavírus. E é muito boa essa parceria que o presidente fez com o presidente dos Estados Unidos, o nosso presidente, no caso. E, para terminar, eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir a você que acho importante o trabalho da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, não é da pessoa Déa Fernandes, apesar de eu ser a presidente, né? Mas se vocês quiserem apoiar, a gente tem um apoio-se, a gente tem área, eu preciso pagar dívidas, eu estou com parcelas maravilhosas no cartão de crédito por causa de 2 viagens que eu fiz para Brasília, duas bem extensas, tentando resolver a questão do cristão perseguido Faraj Pervaiz, que está lá na Tailândia. Por causa do coronavírus, acabou que eu não consegui resolver, ficou meio caminho andado, mas não consegui resolver. Mas eu tive 2 semanas lá, e então eu estou com essa despesa que eu tenho que pagar mensalmente, né? E além disso, o meu contador,
Todo mês eu tenho que pagar R$ 250 de contador, tenho que pagar a tarifa do banco, que eu acho que está em R$ 80 a tarifa do banco. Então, gente, eu acho assim que pelo menos aquelas despesas básicas da ONG, nem que eu não possa mais viajar, que eu só fique aqui nas redes, né? Porque eu não estou podendo viajar, porque não tem grana para isso, né? Eu não estou podendo fazer o trabalho que eu gosto tanto de fazer, palestras, participar de eventos, de reuniões na área de direitos humanos. Isso não dá, porque eu não posso sair do meu estado sem dinheiro. Mas para pelo menos manter as atividades básicas, de que requerimento eu posso fazer, essas coisas e tudo, como ONG, e seria interessante. Então, se vocês puderem ajudar, né? Se vocês acham que vale a pena, e eu tenho mais, né? Então, imagina cada um dando R$ 5 ou dando R$ 1. Gente, se cada um desse R$ 1, eu estava com o problema resolvido, não é verdade? Então, se você puder, nesses tempos penosos de coronavírus, nos ajude, contribua. Eu preciso comprar um celular novo. A grana tá difícil, tá curta mesmo. Eu sei que tá para vocês, está para mim também, né? Mas quem puder, beleza. A agência, o Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1, Itaú. Quem quiser mais informações, tem o CNPJ, não é minha conta pessoal, ok? Conta Ecoando a Voz dos Mártires, pessoa jurídica, é tudo, tá? E tem o número do banco aqui também. Então, gente, muito obrigada. Amanhã eu vou ver se eu faço uma nova live, vou ver aí um tema legal para a gente trazer, ok? Um beijo para vocês, uma boa noite e até mais.